Para terminar, sobre ética, é alguma coisa um pouquinho mais aprofundada em defesa do utilitarismo, que, para mim, é a base da ética. E não é tanto para nós, brasileiros, porque nós somos herdeiros da, de Portugal, da cultura continental, que vem lá da Idade Média, tem certa base, o cristianismo, e, portanto, a deontologia tem um peso particularmente grande, mas está errado. Os ingleses é que têm a razão, os ingleses norte-americanos que têm razão, eles estão na frente e eles perceberam que o utilitarismo é que é o fundamento da ética. Utilitarismo no sentido adequado da palavra. Isso aí que eu vou apresentar é baseado no artigo da Internet Encyclopedia of Philosophy, que é um bom artigo que faz um resumo do utilitarismo e depois eu adicionaria algumas coisas. Primeiro, o consequencialismo. Qualquer teoria moral que faz o valor da ação depender da sua consequência. Então, o utilitarismo é uma forma de consequencialismo em que a boa ação depende da maior quantidade de bem que ela produz. Isso nós já vimos falado antes. Historicamente, o utilitarismo é recente. É uma dessas revoluções que por vezes acontecem na filosofia que modificam o modo como as coisas são avaliadas. Como eu já disse antes, ele já existia em Hume, foi explicitamente proposto por Francis Hutcheson e reafirmado de forma mais sistemática, com vigor, por Jeremy Bentham. E outros utilitaristas históricos foram John Stuart Mill, Henry Sidgwick. Há várias maneiras de se entender o bem. Para alguns, o bem contém uma porção de coisas, por exemplo, conhecimento, honestidade, saúde. O utilitarista que pensa assim é chamado, como nós já vimos no vídeo anterior, de pluralista com relação ao bem. Ele é o teórico da lista subjetiva. Mas o que aqui nos importa é o utilitarismo hedonista, segundo o qual o bem significa maximização do prazer e a minimização da dor, entendendo-se prazer e dor no sentido mais amplo possível. Prazer pode ser o prazer de estudar a teoria da relatividade. Para o utilitarista hedonista, o propósito da ética é aumentar o bem e diminuir o mal, entendendo-se o bem em termos de prazer e o mal em termos de dor. Daí que leis, códigos morais, tabus, tradições e ordens divinas são rejeitadas, se não servirem ao propósito de aumentar a felicidade humana. De acordo com o hedonismo, a única coisa intrinsecamente boa é o prazer, a felicidade. Outras coisas podem ser extrinsecamente boas, como uma boa comida, um bom carro, amigos, liberdade, porque nos dão prazer. Elas são boas porque são capazes de produzir o prazer. Por isso, elas são apenas instrumentalmente boas, enquanto que só o prazer é intrinsecamente bom. Já o sofrimento, a dor, o oposto do prazer, é intrinsecamente mau. É aquilo que causa o desprazer. Aquilo que causa o desprazer, por exemplo, uma doença, é algo mau em um sentido derivado. Então, essa é uma distinção importante que nos conduz à essencialidade do prazer e da evitação do desprazer. Essa é a maneira de ver que devemos a Jeremy Bentham. Como ele enfaticamente expôs, a natureza colocou o gênero humano sob o domínio de dois senhores soberanos, a dor e o prazer.
Somente a eles compete apontar o que devemos fazer, bem como determinar o que na realidade faremos. Ao trono desses dois senhores está vinculada, por uma parte, a norma que distingue o que é reto e o que é errado, e por outra, a cadeia das causas e dos efeitos. Os dois senhores de que falamos governam-nos em tudo o que fazemos, em tudo o que dizemos, em tudo o que pensamos, sendo que qualquer tentativa que façamos para sacudir esse senhorio, outra coisa não faz senão demonstrá-lo e confirmá-lo. Através de suas palavras, o homem pode pretender abjurar tal domínio, porém, na realidade, permanecerá sujeito a ele em todos os momentos de sua vida. Então, mesmo o masoquista está à procura do prazer. Há razões para entendermos o bem em termos hedonistas e descartarmos o pluralismo. Uma delas é que a nossa civilização cristã usualmente reprimiu os prazeres físicos e com eles o hedonismo, reduzindo desnecessariamente o prazer ao prazer físico ou a algo próximo disso. Trata-se daquilo que Nietzsche chamou, corretamente ao meu ver, de ideal ascético cristão, profundamente inculcado em nossa mente coletiva. Outra razão para a rejeição do pluralismo é que não há por que não considerarmos coisas como conhecimento, honestidade e saúde como bens intrínsecos, instrumentais para o prazer. Então, primeiro, o conhecimento pode nos auxiliar a obter prazer, e o próprio ato de adquirir conhecimento pode produzir prazer. Segundo, a honestidade é fonte de prazer coletivo. Se as pessoas forem honestas, e lamentamos quando não podemos ser honestos. 3. A saúde é condição para o prazer e ausência do desprazer. Há dois tipos de avaliações de consequências. Primeiro, a avaliação pelas consequências atuais, reais, contemporâneas da ação. Objeção. Se alguém em 1938 salvou Hitler de ter se afogado, essa foi uma ação má, uma vez que possibilitou a morte de 56 milhões de pessoas, mais ou menos. A ação, portanto, foi má. Uma resposta de quem defende seria que devemos distinguir a avaliação da pessoa da avaliação da ação. Outra resposta é que o valor da ação depende de sua finalidade intencionada, que não foi a de permitir a morte de 56 milhões de pessoas. Não dizemos que uma pessoa agiu errado ao salvar alguém que depois demonstrou ser um terrorista. Ela agiu certo com a pessoa errada. Outra solução consiste em avaliar a utilidade intencionada, o chamado possibilismo, o maior nível de utilidade expectada, o maior nível de utilidade que esperamos. Isso que seria o que valorizaria a ação, independente dos seus resultados. O que nós devemos escolher, atualismo ou possibilismo? Para mim, a melhor resposta é limitar o atualismo, avaliando o valor da ação pelo preenchimento das consequências intencionadas. A pessoa não tinha a intenção de salvar um terrorista ou de salvar uma pessoa que causaria a morte de 50 milhões de pessoas. A pessoa tinha a intenção de salvar a vida de alguém que estava se afogando. E sua ação foi boa porque os limites da avaliação da ação são os limites do preenchimento de sua intenção. Se alguém quebra um objeto ao tentar limpá-lo, o efeito produzido é mau porque não preenche as suas intenções. A conclusão é de que, limitando ao preenchimento da intenção do agente, o atualismo é perfeitamente coerente. Há dois tipos de utilitarismo. Há o utilitarismo de ação, focado na ação, ele se aplica diretamente à avaliação da ação, e B, o utilitarismo de regra, focado no tipo de ação, que ele se aplica à avaliação de regras de ação e daí à avaliação de ações pelo segmento dessas regras. Se a regra produz um bem maior para a
comunidade, então nós temos que é uma boa regra que deve ser seguida e as ações devem ser conformes a essa regra. Então vamos primeiro ao utilitarismo de ação. Vantagens do utilitarismo de ação. Uma vantagem é que podemos sempre maximizar a utilidade. Teorias deontológicas como a de Kant ou dos 10 mandamentos dão resultados inflexíveis ou pouco inflexíveis ou insuficientemente flexíveis, o que pode causar injustiças ou atos desumanos. São formas, mais ou menos primitivas de moralidade. O utilitarista de ação aceita a existência de regras do polegar, mas é de opinião que elas devem ser derrogadas sempre que houver vantagem utilitária nisso. Outra vantagem do utilitarismo de ação é o objetivismo. A moral não depende do mero sentimento do que é certo, que é subjetivo e pouco confiável. Desvantagem de contra-exemplos claramente imorais do utilitarismo. O xerife sabe que, se condenar um inocente, irá impedir uma revolta. Ele sabe que a pessoa é inocente. O pessoal da cidade acha que ele foi o culpado. Então ele manda enforcá-lo de modo a impedir que outras pessoas sejam mortas numa revolta na cidade. Isso parece correto do ponto de vista do utilitarismo de ação. 2. O cirurgião utilitarista que mata uma pessoa para, usando seus órgãos, salvar 4 outras. A pessoa entra no hospital com um resfriado, daqui a pouco o cirurgião utilitarista vem e tira um rim seu, ou os 2 talvez, e tira um fígado de outra pessoa, tira o coração de outra pessoa e salva 1, 2, 3, 4 pessoas. Pessoas que precisam de rim, de coração, e de um rim, de outro rim, de coração, do fígado. Bom, então com isso ele mata um inocente, mas ele consegue mata uma pessoa que não está doente, mas ele consegue salvar 4 por alguns anos. 3. Uma pessoa faz uma promessa, mas percebe que, se quebrá-la, irá produzir um pouco mais de bem do que ao mantê-la. Por exemplo, você pediu alguém para cortar a grama da sua casa. A pessoa corta a grama, mas você vê que o dinheiro que você tem, apareceu alguém aí de uma organização de caridade muito séria, e que você pode dar esse dinheiro para essa organização e você vai salvar uma criança lá na Índia, ou coisa assim. Então você explica para a pessoa, você não vai pagar a ela, você vai salvar a criança, e azar de quem cortou a grama. Isso parece absurdo. Assim, ele aprova ações que a maioria acha, obviamente, moralmente incorretas. Isso aí é o utilitarismo de ação. Se todos podem eventualmente mentir, quebrar promessas, roubar, violar a lei, na medida em que isso produz um bem maior, acontece que a confiança das pessoas nas leis e instituições seria completamente minada. Haveria uma confusão. Nós não poderíamos mais contar com os outros. A estabilidade social seria destruída. Daí que nós vamos ver que o utilitarismo de regras precisa ter predominância. Há um problema da imparcialidade. Parece que devemos gastar nosso dinheiro mais em ajudar estranhos do que a nós mesmos e nossa família. Mas nossos deveres básicos são com os nossos familiares. Em uma moralidade que existe que pensemos em todos, desconsiderando a nós mesmos e a nossos familiares, parece ser excessivamente exigente. E teria que ser seguida por todos. Então,
Daí porque nós precisamos contrabalançar isso com o utilitarismo de regras. É aqui que entra o utilitarismo de regras. Para o utilitarista de regras, nós só podemos maximizar a utilidade se estabelecermos um código moral baseado em regras. As regras desse código são selecionadas por produzirem o maior bem-estar comum. Exemplo, não moral, regras de trânsito. Nós devemos segui-las. Se os outros também as seguirem, tudo bem, as coisas funcionam. Pare no sinal vermelho, não exceda a velocidade permitida, não dirija alcoolizado. Se o dirigir fosse baseado no utilitarismo de ação, vamos ver o que produz o bem maior, vamos fazer um cálculo utilitário, vou atravessar o sinal vermelho porque eu estou com uma pessoa doente aqui, ou porque eu tenho que fazer uma coisa muito importante. Quem é que pode medir isso? Haveriam muitos acidentes e muitos erros nesses cálculos utilitaristas. Nem sempre o segmento de tais regras aumenta o bem comum. E isso parece contradizer o utilitarismo de regras. Mas aí haveria a oposição a isso. Produz-se frequentemente uma diminuição da utilidade, como no caso em que o sinal está vermelho, mas não há carro algum passando. Então se deve atravessar. E se você for um pedestre na Alemanha, não há ninguém passando e mesmo assim você não deve atravessar. A justificação é que as pessoas não precisam prestar atenção nos carros, elas precisam olhar apenas para o sinal, isso dá menos trabalho, então você deve parar no sinal vermelho, porque se você passar, pode ser que tenha uma velhinha que resolva também passar e ela seja atingida por um carro. Essa é uma justificação que eu ouvi de um alemão uma vez. Bom, o bom utilitarista de regras tolera exceções. Se estou com uma pessoa à beira da morte no carro, indo em direção ao hospital, é razoável que atravesse o sinal vermelho. No caso de uma ambulância, ou no caso de um lugar perigoso à noite, em que é melhor você atravessar o sinal vermelho antes de ser exposto ao perigo, e essas exceções podem ser até previstas dentro da regra. Então, no utilitarista de regras, que seja um utilitarista de regras bastante convencional, não atravesse o sinal vermelho, a menos nos casos excepcionais, E1, E2, EN. Você está numa região de guerra, então você atravessa, você está havendo um conflito, ou então você está às 2 da madrugada numa região perigosa. Então você teria que fazer um número de exceções à regra e de modo a defendê-la. O utilitarista de regra permite que se faça exceção à regra quando ela não maximiza a utilidade. Além disso, há casos para os quais não há regra. Isso pode ser um problema. Então você tem que inventar a regra na hora. O utilitarismo de regras evita problemas causados pelo utilitarismo de ação, que são permitir ações claramente pouco éticas, como a do cirurgião utilitarista. Quem teria coragem de entrar no hospital em que existissem cirurgiões utilitaristas? Diminuir a confiança interpessoal, o que eu falei agora. Ser excessivamente exigente, demandando sacrifícios excessivos das pessoas. Não, nós temos que ter regras em que as pessoas, por exemplo, não abram as suas lojas nos sábados e domingos, como ocorre na Europa. Isso aí é para o bem de todos e é uma regra utilitária. Então, no primeiro exemplo, nós temos o cirurgião que sacrifica paciente saudável para salvar os outros. Mas isso não maximizaria a utilidade, pois minaria a confiança que os pacientes depositam nos médicos. Regra que proíbe médicos de removerem órgãos de pacientes sadios deve estar entre as regras utilitárias que promovem o bem comum. Caso do juiz que pune uma pessoa que ele sabe não ser culpada para prevenir uma revolta. Essa é uma regra. O juiz só pode punir pessoas que realmente cometeram crimes.
essa regra permite confiança na justiça. Se o juiz começar a agir segundo a sua cabeça, como ocorre com muitos juízes aqui do nosso país, nós teremos a confiança na justiça minada. Exemplo 3. Confiamos que as pessoas cumpram as promessas. Isso permite a cooperação. Se as pessoas não cumprissem promessas quando a utilidade fosse maior, nós perderíamos a confiança nelas e a possibilidade de cooperação intersubjetiva, que é essencial ao funcionamento, progresso de nossa sociedade, a economia, isso se perderia. Então, a vantagem maior do utilitarismo de regras é a confiança que ele gera no comportamento dos outros agentes em uma sociedade, o que permite um relacionamento cooperativo entre eles. Isso, obviamente, contribui para maximizar a utilidade. Já o utilitarismo de ação desfaz a confiança, dificultando o relacionamento cooperativo. Essa seria uma defesa do utilitarismo de regras. O utilitarismo de regras também nos imuniza da ideia de que o utilitarismo é uma teoria demasiado exigente. Ele dirá que o utilitarismo de regra permite parcialidade com relação a nós mesmos. Exemplo, obrigação dos pais de cuidarem dos filhos. Isso pertence ao utilitarismo de regra. Outro exemplo, obrigações com relação a filhos com necessidades especiais. E assim por diante. Nós podemos criar regras que obrigam os pais a não fazerem mal a outras crianças. Ou regras que estabelecem como dever moral para a pessoa bem situada socialmente canalizar parte dos seus recursos a pessoas em más condições sociais. Só o utilitarismo de regras permite a maximização da utilidade resultante dessas ações. Smart, um filósofo australiano, criticou o utilitarismo de regras como uma deificação das regras. Alguns, como David Lyons, sugeriram que o utilitarismo de regra acaba colapsando em utilitarismo de ação, porque essa é uma objeção inteligente. Faça X ou X ou não X, exceto se X ou não X maximiza a utilidade. Isso, diz ele, faz colapsar o utilitarismo de regra em utilitarismo de ação, pois essa regra diz o mesmo que faça ou não faça sempre aquilo que maximiza a utilidade. Mas para responder a isso, o utilitarista de regras precisa formular a sua regra de modo a tornar a sua superação um caso de exceção. Por exemplo, não minta a menos que para prevenir fazer o mal a outras pessoas. Você pode mentir a um potencial assassino que quer fazer mal a outra pessoa. O problema é que é muito difícil formular essas regras e elas podem se tornar complexas demais, ilimitadamente complexas. Há muitas razões justificáveis para, em circunstâncias dadas, você mentir. Uma outra razão seria a de que é preciso uma motivação utilitária particularmente forte para não seguirmos uma regra, uma vez que com isso nós colocamos em dúvida também o próprio sistema de regras, que passa a ser questionado. Mesmo assim, pode-se objetar que o utilitarismo não faz jus a conceitos como de justiça, direito e merecimento. Por exemplo, é em qualquer circunstância injusto punir uma pessoa inocente, mas o utilitarismo admite isso em alguns casos. Talvez uma resposta seja a de que, infelizmente, isso pode ser o caso, embora devamos nos esforçar para extinguir essa possibilidade. É o caso do erro judicial. Mas é preferível que exista a possibilidade do erro judicial do que não exista justiça, ou que essa justiça seja branda demais. No Brasil se falou de 1 milhão de pessoas mortas criminosamente em 14 anos, o que é um absurdo.
Então é preferível os Estados Unidos, com uma lei bastante dura, na qual ocorrem erros judiciais de quanto em quanto, erros profundamente lamentáveis, mas não morre 1 milhão de pessoas assassinadas em 14 anos. Um outro exemplo é a decimação como castigo disciplinar aos soldados romanos. Por uma indisciplina severa da legião, 1 em cada 10 soldados escolhido à revelia é para ser condenado à morte. Não precisava ser culpado de coisa alguma, simplesmente era um castigo coletivo. Injusto sem dúvida, mas para eles devia ser um mal necessário, assumido e aceito por todos. Nós vivíamos num mundo realmente bárbaro. Há um desenvolvimento da moralidade. Utilitarista, desenvolvimento esse que tem bases econômicas. Se essas bases desaparecerem, nós voltamos à Idade da Pedra. O utilitarista tenderá a reconhecer que, por mais perfeito que seja o sistema penal, haverá sempre a possibilidade de que injustiças sejam cometidas. Mas resolver isso eliminando punições poderia causar mais mal ainda. O utilitarista pode também reinterpretar conceitos como os de justiça, direito e merecimento como dizendo respeito a regras que são importantes para promover o bem-estar geral. Então, nós temos aí como bibliografia introdutória apenas o artigo da Internet Encyclopedia of Philosophy, de Stephen Nathanson, que grande parte dessa aula é apenas um resumo desse artigo, baseada nele. The History of Utilitarianism, da Stanford Encyclopedia, o livrinho de Tim Mulligan, Utilitarismo, que foi traduzido pela editora Vozes, William Shaw, Contemporary Ethics, Taking Account of Utilitarianism. Bom, existem muitos outros textos, como eu não me lembro agora quais, mas vamos parar por aqui com essa face interrogativa.